Bom dia, pessoal! Tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Ed. Espero que todo mundo tenha descansado bastante e é bom que tenham mesmo, porque essa semana promete muito. O presidente ontem, em uma live com a Carla Zambelli, declarou que 2 pepinos gigantes apareceram, estão em cima do telhado e ele vai ter que resolver. Não vou falar a respeito porque eu não sei que pepinos são esses, tá? A gente deve descobrir durante a semana, então estejam preparados. 3 temas principais hoje. Vamos falar a respeito do MST, vocês devem estar sabendo, né? Eles invadiram um conjunto habitacional de casas populares que o presidente iria entregar, 250 residências, né, em Pernambuco, e saíram depredando, destruindo tudo. Aí vocês vão perguntar, Ed, como é que essas pessoas não são presas? São terroristas? Eu vou explicar aqui para vocês o porquê deles não poderem ser classificados como terroristas. Tá? Obra do Congresso e da Dilma Rousseff. Agora, porque eles não são presos, aí tem que cobrar a polícia de Pernambuco. Tá? Vamos conversar também a respeito da treta na CPI do circo. Omar Aziz não gostou do vazamento do relatório, provavelmente feito pelo Renan Calheiros. E por fim, pessoal, é um tema até engraçado, tá? Até engraçado. O artigo 220, que é a nova plataforma que está sendo utilizada para divulgar o conteúdo do Terça Livre, foi acusada por pessoas da direita, vejam bem, de pertencer aos irmãos Moreira Salles, do Itaú. Simplesmente porque a plataforma compartilha o mesmo nome, né, de um projeto dos irmãos Moreira Salles. Aí vocês veem, né? Fake news da braba, espalhada por gente que diz que é da direita, Deus sabe por quê, né? Vamos lá. Seguinte, vamos começar falando sobre o MST. A notícia é essa. Invadiram um conjunto habitacional com 200 residências populares que seriam entregues pelo pelo governo Jair Bolsonaro em Pernambuco, né? Isso por si só já é revoltante e a gente sabe que isso é um ato terrorista praticado por um grupo terrorista. Na prática, o MST é um grupo terrorista, assim como é o MTST, a CUT e vários outros ditos movimentos sociais. E surge essa questão, de por que eles não são acusados de terrorismo, né? Eu já falei sobre isso algumas vezes aqui no canal, mas nunca me aprofundei, então vou mostrar para vocês, tá? Existe uma lei chamada Lei Antiterrorismo, de 2015. Foi sancionada pela Dilma Rousseff, mas ela já começou meio capenga, né? E a Dilma acabou de vilipendiar a Lei Antiterrorismo, tá? Eu queria que vocês vissem primeiro esse trecho aí, que veio do Congresso. Esse é o texto que saiu do Congresso. E nele, os parlamentares dizem que um movimento social, né, que tem alguma coisa a ver ali com requisições sociais, religião, movimento trabalhista, esses grupos não podem ser classificados como grupos terroristas. Aí você já tira, por exemplo, o MST, que é um movimento social, pelo menos esse é o título oficial. Então o MST já não poderia ser classificado como um grupo terrorista, tá? O MST pode, por exemplo, fazer o que fez. Eles podem pagar na justiça, eles podem ser presos. Agora, não por terrorismo. E aí eles pegam uma pena muito mais branda. Aquela pena gostosa que o nosso Código Penal oferece de bandeja para os bandidos aqui no Brasil, né? Mas a coisa piora. Porque no texto original, né, que saiu do Congresso Nacional e chegou até a Dilma Rousseff, existia um artigo que previa a classificação de ato terrorista caso você tocasse fogo em ônibus, por exemplo, né? Depredasse patrimônio público ou privado, como foi esse caso aí, né? Black Blocs, aqueles caras que tocavam fogo em ônibus e tudo mais, né? Aí a Dilma foi lá e falou, não, isso aí não precisa não, isso aí já tem previsão legal para punir essas pessoas, repito, pena muito mais branda, né? Então vou vetar isso aqui. Aí vetou. Ou seja, você tocar fogo em ônibus não é crime, não é terrorismo. Ela vetou também hacker, atividade hacker. Né? Você entra lá, bagunça banco de dados, né? Rouba lá dados informáticos. Né? Aí juntando tudo, vocês veem, né, como eles protegeram todos os terroristas de fato. Religião. Quem normalmente comete atos de terrorismo ligados a questões religiosas? Os islâmicos, os muçulmanos. Então, se o Islã chegar aqui no Brasil e explodir Brasília inteira, não é considerado um ato terrorista, porque o Congresso decidiu, né, que
Se tem alguma coisa a ver com religião, não é terrorismo. Né? Vejam só. Aí, protegeu o Islã. Protegeu o MST, através dessa questão dos movimentos sociais. Né? E protegeu os black blocs, que não são considerados um movimento social, porque eles não têm identidade, né? Mas protegeu por quê? Porque os caras tocam fogo em ônibus, né? Depredam patrimônio público, patrimônio privado, e assim a Dilma Rousseff e o Congresso protegeram os verdadeiros terroristas. Hoje, no Brasil, um atentado do Islã não é considerado um atentado terrorista. Qualquer coisa que o MST faça, MTST, CUT, qualquer grupo desse aí faça, não é considerado um ato terrorista. E os black blocs, que estão meio sumidos, né? Qualquer coisa que eles fizerem, também se eles depredarem qualquer coisa aí, não é ato terrorista. E assim, essa lei antiterrorista não pune terrorista. Né? Bem-vindos ao Brasil do PT. E tem gente que quer que essa desgraça volte. Vejam só, né? Espero que esteja esclarecido. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixa ali na seção de comentários que eu prometo tentar responder na medida do possível, tá? Mas basicamente é isso. Congresso Nacional e Dilma Rousseff protegeram movimentos sociais, grupos terroristas islâmicos e black blocs e afins. Pois é. Existe um novo projeto de lei que está tramitando aí, uma nova lei antiterrorismo que a gente espera que seja sancionada. Agora, nesse mandato do Bolsonaro, eu acho meio difícil, né? Acho que ele pararia no Senado, mas quem sabe em 2023 a gente consiga aprovar isso aí. Vamos conversar agora um pouquinho a respeito da CPI do circo, tá, gente? O que aconteceu? O Renan Calheiros, muito provavelmente, pode ter sido ele, pode ter sido outra pessoa, né? Pode ter sido o Mágico de Oz. Vazou o relatório da CPI. Nesses casos existe sigilo da fonte, tá, gente? Ninguém vai perturbar o Globo para saber quem foi que vazou, não. Tá tranquilo. Com eles, a Constituição é respeitada. E teve gente que não gostou. Né? O Omar Aziz, por exemplo, ficou pé da vida com o Renan Calheiros. Aí você pergunta, mas Ed, como assim o Renan Calheiros ficou chateado? O Omar Aziz ficou chateado com o Renan Calheiros por causa do vazamento, ele não gostou dos indiciamentos. Não, gente, não é isso. A questão não é essa. A questão é que essa CPI se transformou num palanque político. Né? Se transformou num palanque político. E aí, quando você vai lá, vaza o negócio, né, de uma vez assim, sem o espetáculo, sem a discussão, a reunião, as pessoas dando declarações na televisão e tal, você meio que diminui o alcance, né, desse palanque político aí. Aí o Aziz não gostou. Não, tinha combinado de ter uma reunião antes, discutir o tema e tal, para eles poderem dar aquelas entrevistas, declarações na internet que eles acham que ajudam, mas atrapalham cada vez mais eles, né? Então eles queriam usar os outros membros do G7, os grudentos 7, aproveitar esse momento, né? Que tá acabando essa CPI, esse palanque que eles ganharam de graça aí, de graça para eles, a gente que tá pagando, para aparecer na mídia. Aí o Renan Calheiros vai lá e vaza o relatório. E aí corta o barato de todo mundo. Ele, né, assumiu o protagonismo sozinho, porque todo mundo sabe que ele foi o responsável pela relatoria da CPI. Né? Então eles estão lá tretando, mas vai dar em nada, né? Porque no final das contas a gente sabe como eles funcionam. Um dia desse até vazou um vídeo aí do Randolfo Rodrigues brigando com o Renan Calheiros, um acusando, apontando o dedo pro outro, mas na hora, né, eles, na hora de tentar destruir o Brasil, eles se juntam. Essa galera, na hora de defender, né, os privilégios, eles acabam se juntando. Então daqui a pouco o Omar Aziz e o Renan Calheiros estão trocando afagos novamente. Né? E por fim, pessoal, eu queria fazer um esclarecimento aqui a respeito dessa questão do artigo 220. Vejam bem, o portal artigo 220, né, que tá agora, né, o Terça Livre cedeu os seus direitos a esse portal, ele fica nos Estados Unidos, tá? Então, assim, o STF, por exemplo, não pode intervir no artigo 220 porque ele não está aqui no Brasil. Né? Não é jurisdição do STF. Essa foi a grande sacada. Só que existe um instituto, artigo 220 também, dos irmãos Moreira Salles, né, que são os donos do Itaú. Eles eram do Unibanco e agora são donos do Itaú depois da fusão. E são a família mais rica do Brasil. Né? Inclusive, eles são donos de mais de 70% das minas de nióbio do mundo. E é por isso que existe esse movimento tão forte para impedir que as outras minas de nióbio sejam exploradas, para manter, né, quase que um monopólio do nióbio no Brasil na mão dos globalistas irmãos Moreira Salles. Diga-se de passagem, já tenho
pavor desses caras, né? Como botafoguense, esses caras prometeram que iam fazer acontecer, iam transformar o Botafogo em SA, ficou todo mundo feliz da vida. Esses caras foram lá e deram para trás, né? São uns sem vergonha mesmo. Aí você ia aceitar o dinheiro dos Moreira Salles, né? Não, eu ia querer que o Botafogo ganhasse, mas vão me esculachar por causa disso. Mas enfim, então eles são protegidos. Essa questão do nióbio, né, protege os Moreira Salles. Mas o que interessa aqui é o seguinte, artigo 220. Existe esse Instituto dos Moreira Salles homônimo ao artigo 220, né, que é a plataforma que o Terça Livre está usando para divulgar o seu material, ceder os direitos ao artigo 220. E a própria direita fica dizendo que é a mesma coisa. Que o Terça Livre agora é sócio dos Moreira Salles. Gente, vejam só que absurdo. Essa é a galera que me chama, por exemplo, de direita burra. Direita burra. Porque o que aconteceu? Em um dado momento, na época da nomeação do Cássio Nunes, o Caio Coppola chegou lá, criticou o Bolsonaro, disse que ia parar de apoiar o governo e tal, por conta da indicação do Cássio Nunes. Eu fiquei pé da vida, ainda tô pé da vida com o Cássio Nunes, mas eu nunca disse que deixaria de apoiar o presidente por causa disso. Simplesmente achei que foi uma má escolha. Continuo achando, né? Ao contrário do Caio Coppola, que disse, não, criticou, reclamou pra caramba e tal, papapá. E o presidente foi lá, em uma live, chamou o Caio Coppola de direita burra. Aí esses indivíduos da direita foram lá e se apropriaram, né, do termo. É como se o Bolsonaro tivesse dado uma procuração para eles. Olha só, agora vocês definem aí quem é direita burra, tá? Eu falei do Caio Coppola, mas vocês podem aí botar mais quem vocês quiserem nesse grupo, direita burra. Aí os caras, né, acharam direito de me incluir o Terça Livre, mais um monte de gente. Né? Foi isso que aconteceu, né? E eles seguem, DB, direita burra, né? Porque nós isso, nós aquilo. Os caras falam mal do Olavo de Carvalho, né? Chamam o Olavo de Carvalho de terraplanista. Os caras falam, o Ed Raposo só cresceu porque foi participar do Terça Livre. Quando eu entrei no Terça Livre eu tinha 180 mil inscritos. Hoje eu tenho 209 mil. Né? Então, eu ganhei 29 mil inscritos em 3 meses. Vejam só como eu cresci às custas do Terça Livre, né? Mas enfim, e agora, o que acontece? Além disso, tá? Esse é um outro ponto. Como o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, participa de live aqui no meu canal, faz postagem elogiosa ao Olavo de Carvalho, é amigo do Alan dos Santos e de outras pessoas do que eles chamam, e não o presidente, eles chamam de direita burra, eles agora estão falando mal do Eduardo Bolsonaro. Chegam ao ponto de dizer que o Eduardo Bolsonaro não é um cara inteligente, não é um cara esperto, não. Não é um cara esperto, não. Quer dizer, você vira refém de uma narrativa. Porque você diz que a direita burra é formada por traidores. Por exemplo, eu sou um traidor, né, do Jair Bolsonaro. A partir do momento que o Eduardo faz uma live no meu canal, né, eles começam a criticar o Eduardo Bolsonaro. Ou seja, eles se consideram mais fiéis ao Bolsonaro do que o próprio filho. Tá? Onde isso vai parar? Não sei. Próximo passo, eles vão dizer que fiel ao presidente só a Michelle e as Emas do Alvorada, né? Só vai sobrar a primeira-dama e as Emas. E a Laurinha. O resto, todo mundo é traíra. Meu Deus do céu, cara, que doença, né? Que doença. Vocês veem, né? A gente lutando contra esse sistema horrível e tem gente que diz que é direita preocupada com a gente, porque eles são melhores que o Olavo de Carvalho, são melhores que o Alan dos Santos, agora são melhores que o Eduardo Bolsonaro, tá? Pra vocês verem o nível da coisa. Graças a Deus que ninguém liga pro que esses caras falam, né? Estão falando ali para uma microbolha. Isso é o que acontece, pessoal, é o seguinte. Quando você cria um canal, né, no YouTube, alguma plataforma conservadora e tal, vai ter sempre gente chegando. Vai ter gente nova boa para burro, produzindo material também, e gente que é conservador. Não é porque o cara surgiu agora que ele é menos conservador do que a pessoa que estava aqui desde 2014, 2015. Né? Cronologia não é desculpa para você demarcar território, né? Se surge uma pessoa melhor do que você, produzindo material melhor do que o seu, a tendência é que essa pessoa vá ultrapassar você. Né? E é isso que aconteceu com essas pessoas. Chegaram pessoas novas, atropelaram, né? Porque sabem mais, são melhores, se comunicam melhor, se ajudam, né? E essas pessoas não. Aí o que elas fazem?
ao invés de tentarem melhorar, porque isso aqui é um produto, tá, gente? Que a gente oferece para vocês. Ao invés de tentarem melhorar o próprio produto, né, não. Eles querem puxar o pé de quem já passou e já está muito mais na frente deles. Não, peraí, como essas pessoas me passaram aqui? Deixa eu pegar o pé desse maluco aqui, deixa eu puxar ele. Né? Ao invés de tentar melhorar e recuperar o tempo perdido, terreno perdido, não. Eles querem te puxar para baixo. Aí vocês percebem o quão comprometidos eles estão com a causa conservadora e em ajudar o presidente Jair Bolsonaro, né? E quando eu digo isso, tá, pessoal, não é que eu quero impedir que novos canais cresçam e me ultrapassem, não. Meu amigo, meritocracia, se chegar um canal novo com um produto melhor que o meu, um cara melhor que eu, saiba mais que eu, se comunique melhor que eu, que me passe, irmão. Se o cara for me passar para ajudar, passe. Vá para 5 milhões de inscritos, eu não tô nem aí. Não tô nem aí, não é problema meu. Muito pelo contrário, eu quero que essas pessoas surjam. Eu não tenho esse tipo de vaidade. Agora tem gente que tem. Infelizmente, até porque ofereci um produto ruim, né? Numa época que não tinha muita gente, aí chegou uma galera muito melhor, passou, eles ficam ressentidos. Só lamento, tá? E agradeço pelo fato de que ninguém se importa com o que essas pessoas falam, tá bom? Então é isso, galera, tá? A gente volta com um novo vídeo, um forte abraço e a gente se vê por aí.